minhas cores ao redor pra te mostrar. Crie formas pra fazer você ver e entender. Eu tentei falar, dando sons à minha voz. Você não me ouviu, mas continua a te esperar. Eu acredito em você. Ouça minha voz, te estendo minhas mãos. Meu amor é incondicional. Quero fazer nascer o sol de novo dia pra você, trazer a minha luz pra te mostrar os meus caminhos. Eu vou estar sempre aqui esperando por você. Eu não me cansarei de te mostrar que eu acredito em você. Ouça minha voz, te estendo minhas mãos. Meu amor é incondicional. Amém, irmãos? Paz do Senhor para todos. Estamos dando início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus, onde nós vamos ler e meditar um pouco na palavra do Senhor. Amém? Bem-vindo a todos vocês que estão nos ouvindo. Que o Senhor possa falar ao seu coração nesta noite, que nós possamos falar, aprender, entender um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos, para a gente dar início ao nosso culto nesta noite. Pai querido e amado, nesta noite, meu Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Agradeço pela vida dos seus filhos, Pai. Pai, agradeço por o Senhor, Pai querido, nos ter permitido estar aqui para louvar e glorificar o teu santo nome. Meu Deus, nesta noite nós vamos falar de Ti, falar do Seu amor. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, graça, entendimento pleno e perfeito da Sua palavra, Pai. Que não seja, meu Deus querido, entendido por nossa mente e assentado em nosso coração aquilo que nós queremos, Pai querido, que a Sua palavra diga, mas que seja realmente aquilo que o Senhor quer falar com o Seu povo, com a Sua igreja, através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe suas vidas. Pai, seu irmão Francinaldo, irmão José Roberto, Deus abençoe. E os irmãos que forem entrando, Deus os abençoe também. Livre vocês de todo mal, guarde de todo perigo. Deus possa estar abençoando a cada um. Deixa eu dar pausa aqui. Vamos ver o finalzinho do hino. Incondicional, oficina G3. Uma benção. Então, irmãos, a gente nessa noite vai falar do amor de Cristo, vai falar do amor do Senhor. Antes da gente começar a meditar na palavra do Senhor, eu quero pedir aos irmãos que estão conosco aí já, que nós possamos fazer uma oração nessa noite, irmãos, especial, em favor da família da irmã Maria Eunice. Os irmãos conhecem, mais conhecida como irmã Nicinha, né, no nosso meio por aqui. A irmã Maria Eunice diaconisa, hoje é da nossa sede, mas congregou conosco ali 2 anos no Vivendas. Ela, Alice, nos ajudaram muito, e hoje está passando por um problema. O seu filho está desaparecido, o pai da Alice, e já procuraram, não encontraram, já tentaram de todas as formas encontrar esse rapaz, esse senhor, e não conseguiram. Mas nós temos um Deus poderoso,
um Deus que pode todas as coisas, um Deus que escuta a oração do seu povo e age ao seu favor. Então, eu creio que nós orando, a igreja do Senhor já está orando e vamos orar nessa noite de forma especial pela nossa irmã. E eu creio que o Senhor vai entrar com providência. Esse rapaz vai aparecer, esse rapaz vai dar notícia, ela vai saber o que aconteceu com ele. Vamos orar para que Deus possa consolar o coração da nossa irmã, da Alice. Ele faça o melhor para aquela família. Amém? Pai querido e amado, nesta noite, meu Deus, toma seu irmão Maria Eunice, meu Deus, Alice, a sua família nas tuas mãos. Pai, eles estão procurando, meu Deus querido, o seu filho, Pai querido, o pai da irmã Alice. Meu Pai querido, entra com providência. Nós não sabemos onde esse homem está, nós não sabemos o que aconteceu, mas o Senhor sabe. Pai querido, aonde ele estiver, meu Deus, se ele estiver, Pai querido, com algum problema, livra. Pai querido, se ele estiver, meu Pai querido, enfermo, Senhor, em algum hospital, toca no coração de alguém, Pai querido, para que entre em contato, meu Deus, para, Pai querido, que as suas filhas possam localizar esse rapaz. Pai querido, consola o coração de suas filhas, meu Deus, faz segundo a sua vontade, o seu querer. Entra com providência nesta noite, naquele lar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. Deus está cuidando de todas as situações, tudo que acontece em nossa vida. Irmãos, vamos nesta noite fazer uma reflexão. Vai ser o irmão Lázaro, Deus abençoe. Vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus, que tem por título eu não gosto de dar título em estudo, em mensagem, mas nessa a gente vai fazer para ser a irmã Adriana, Deus abençoe, participantes e não somente ouvintes. Por que, pastor? Participantes e não somente ouvintes. Porque muitos estão na casa de Deus só ouvindo. Muitos estão na casa do Senhor fazendo como Jó falou ali. Eu conheci a Deus e ouvi falar. Muitos estão há muitos anos na presença do Senhor, na casa de Deus, indo à igreja, indo aos cultos, vai, senta, levanta, vai embora, mas só conhece a Deus de ouvir falar. Mas nós devemos, e o Senhor quer, é a vontade de Deus, que nós sejamos não somente ouvintes, mas também participantes. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, mas nós também temos que participar da obra do Senhor. Pastor, como? Eu tenho que ser pastor, tenho que ser pregador, tenho que ser cantor, tenho que ser músico. Cada um foi chamado para uma função. Uns para doutores, outros para apóstolos, uns são diáconos, outros são pastores, outros são evangelistas, outros são adoradores, como dizem por aí, de banco, mas fazem algo na casa do Senhor. Fazem algo. Quando eu disse adoradores de banco, entre aspas, ó, tem uma aspa aí, duas aspas aí na frase de banco, adorador de banco, porque todos nós, independente de sermos, passou uma muriçoca grande aqui na minha frente agora, todos nós, independente de termos um cargo hierárquico ou eclesiástico na igreja, temos uma ordenança de Cristo para levar o seu evangelho. Temos uma ordenança de Cristo para falar do seu amor. Temos uma ordenança de Cristo de falar que Ele está voltando. Então todos nós temos uma função, e essa função tem que ser desempenhada de uma forma ou de outra. Alguns têm uma melhor capacidade de comunicação. Eu admiro muito as pessoas que vão lá na frente, que prega, que tem aquela capacidade de conversar. Eu peço a Deus que me dê, porque eu não tenho. Outros têm a capacidade de falar na rua. Nem sempre o que fala na igreja fala bem,
vai falar bem também na rua. Hoje tem internet, tem rede social, tem rádio online, tem podcast, tem vídeo. Então, inúmeras formas de falar do amor de Deus, e cada um tem uma melhor desenvoltura em uma dessas formas, ou em todas. Existem pessoas talvez tenham a desenvoltura para falar do amor de Deus em todas as plataformas, digamos assim, que hoje existe, que hoje está à nossa disposição. Entretanto, nesta noite nós vamos dar ênfase, entre outras coisas, numa plataforma que muitas vezes é esquecida por muitas pessoas. E plataforma, eu estou dizendo essas várias formas de falar do amor de Cristo. A plataforma da minha e da sua vida. Porque a nossa vida vai falar do amor de Deus. A minha vida e a sua vida, o meu jeito de viver a vida, o seu jeito de viver a vida, é uma forma de falar do amor de Deus aos corações. É uma forma de falar do amor de Deus às vidas. Às vezes você não precisa falar um A, você não precisa entregar um folheto, mas o seu modo de agir, o seu modo de falar, o seu modo de se portar diante das situações da vida e diante das outras pessoas vão levar o amor de Deus aos corações. Já viu aquela história da pessoa olha para o fulano, olha para alguém e fala assim: você é crente. Mas como é que você sabe? Porque você age de uma forma diferente, você fala de uma forma diferente. Então é disso que a gente vai falar hoje, entre outras coisas, amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Hoje a gente vai ler a palavra do Senhor. Alguns versículos eu já deixei salvo aqui na minha tela, no estudo que eu escrevi. Outros a gente vai abrindo aqui na hora, um junto com o outro, vai lendo, e vai ser uma bênção, amém? Já dei para o seu irmão Lázaro? Se eu não dei para o seu irmão Lázaro, Deus abençoe. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 27. São 6 versículos somente, e o Senhor vai falar conosco, amém? Vamos ler do versículo 20. Vamos pegar pelo versículo 20 inicial. Lembrando que o nosso culto, mais tarde, de hoje para amanhã, ele sai no Facebook, sai no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal no YouTube, irmão, para a gente poder fazer live pelo celular, vai ajudar muito. Se inscreva no nosso canal no Facebook também, compartilhe, para que outras pessoas venham se inscrever também, ser alcançadas pelo amor de Deus. É canal da igreja, não é meu particular. Então assim a gente vai falando do amor de Cristo, amém? Versículo 20 de Mateus capítulo 7. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transportaram os rios. E caiu a chuva, transportaram os rios, sobraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transportaram os rios, sobraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, Jesus chega agora em Mateus capítulo 7, e ele vai falar sobre o juízo temerário, ele vai falar sobre o cuidado com as coisas santas,
Ele vai incitar os discípulos e os seus seguidores a orar. Ele vai falar sobre as duas estradas, as duas portas, a larga e a estreita. E agora ele está falando aqui nesse trecho, vai do versículo 15 até o versículo 23, sobre os falsos profetas. Ele está falando sobre aqueles que dizem que são seus servos, dizem que são profetas, dizem que são pregadores, filhos de Deus, mas que na verdade não são. Ele está dizendo sobre aqueles que estão na casa do Senhor, muitas vezes fazendo coisas, trabalhando, cantando, pregando, evangelizando, mas que ao chegar no final, ele vai olhar para eles e vai falar assim: afastai-vos de mim todos vocês que praticaram a iniquidade. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer lá no versículo que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, a forma que eu tenho, uma das formas que eu tenho de falar de Jesus, uma das formas que eu tenho de viver a vida realmente como participante, não somente como ouvinte da palavra de Deus, é o meu testemunho como cristão. Porque não vai existir cristianismo sem a verdadeira prática cristã no dia a dia. Não tem como eu falar que eu vivo o cristianismo ou os ensinamentos de Cristo se no meu dia a dia todas as minhas práticas, na verdade, apontam para um caminho contrário. Falo e repito, falhas todos nós temos. Erros todos nós cometeremos. Hoje nós temos um advogado que é quem? É o irmão Lázaro? Não. Meu advogado é Cristo. Nós nos arrependemos pedindo perdão, Ele nos perdoa e continuamos a nossa caminhada. Alguém chegou para mim um dia desse, um irmão, e falando algumas coisas que aconteceram, e bem chateado com alguns erros, algumas coisas que ele acabou fazendo. E eu falei para ele: irmão, você se arrependeu? Me arrependi. Estou arrependido. Seu coração está realmente arrependido? Você já pediu perdão a Deus? Estou arrependido, já pedi perdão a Deus. Estou pedindo perdão ao Senhor. Pronto. É isso aí. É isso que Deus quer. Falei para ele: é isso que Deus quer. Que você erre. Ele não quer que você erre, mas Ele quer que ao errar, estando na prática do erro, você reconheça o seu erro, você peça perdão a Deus e alcance a misericórdia. Deixe o erro, tem que deixar o erro, e alcance a misericórdia. Só que no meu dia a dia, o erro não pode ser a constante. No meu dia a dia, como servo do Senhor, como cristão, o erro e a falha tem que ser aquela coisa extraordinária. Eu vivo a vida cristã, eu tento seguir os mandamentos, eu tento seguir a palavra de Deus, eu tento seguir os mandamentos do Senhor para a minha vida e para a vida do cristão, seguir a palavra dele, que ele deixou como manual e prática de fé. E vez ou outra, como nós somos falhos, vamos errar. Mas é uma coisa pontual. E não é prática constante. Porque por que Jesus falou que é vós que praticais a iniquidade? Ele podia falar: vós que pecam. Afastai-vos de mim, vós que andam pecando por aí, que pecaram. Porque pecado é pontual. Iniquidade é constante. A gente já falou muito na igreja, acho que a gente já falou aqui, mas não custa repetir. O que é a iniquidade então, pastor? O que é o pecado, pastor? Pastor Tiago está andando na rua e a Bíblia condena a tropeçar na pedra. E aí eu vou lá, bati na pedra, tropecei. Eu me levanto, tiro a pedra do meu caminho e continuo caminhando. Só que aí isso é o pecado. Só que aí eu venho,
É proibido tropeçar na pedra. E eu estou caminhando. Tropecei na pedra. Em vez de eu tirar a pedra do caminho, eu jogo ela para frente. Eu vou lá, tropeço na pedra de novo. Na mesma pedra. Em vez de eu tirar ela do caminho, eu jogo adiante. Eu vou lá, tropeço na mesma pedra. Tropeço na mesma pedra. Dia após dia, dia após dia. Então se tornou agora uma iniquidade. É a prática costumais e reiterada do pecado. Mas eu pedi perdão a Deus e Deus me perdoou. Só que Deus não é bobo, irmão. Para que você alcance perdão, tem que ter o arrependimento. Tropecei na pedra, Deus me perdoa. Aí joga a pedra na minha frente, 2 metros de distância. Eu vou lá, tropeço nela de novo. Deus me perdoa, joga a pedra de novo na frente. Então eu estou reiteradamente e de forma costumeira e por vontade própria tropeçando no mesmo erro. É iniquidade. E eu, como servo do Senhor, e para dar um testemunho de vida cristã, não posso viver assim. O meu testemunho, o cristianismo que eu vivo, vai ser verdadeiro quando a prática cristã está no meu dia a dia. Um dos pilares fundamentais que vão sustentar a vida do cristão vai ser o meu comportamento, vai ser o seu comportamento condizente com a palavra de Deus. O que a palavra diz lá em 2 Coríntios 5,17? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu tenho que andar como Cristo andou. Eu tenho que ser uma nova criatura. O meu comportamento tem que ser diferente do comportamento que eu tinha antes de aceitar Jesus. Se eu praticava o roubo, eu não pratico mais. Se eu praticava, se eu fazia algo que desagradava ao Senhor, eu não pratico mais. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura. Se eu roubava, eu não posso continuar roubando. Se eu me prostituía, eu não posso continuar me prostituindo. Eu tinha um primo que ele era transformista. Ele era homossexual transformista. E aí ele foi para uma igreja dessas neopentecostais e continuou na mesma vida. E aí meu pai um dia questionou ele. O fulano, você está na igreja, todo final de semana você está na igreja no domingo, vai de manhã, vai de tarde, vai de noite. Mas você continua fazendo a mesma coisa. Você não mudou de vida. Você continua na prática do pecado. Porque é pecado. Ok? Pastor, não fala isso, pastor, porque vão chamar o senhor de homofóbico, de não sei o quê. Pode chamar do que for. A palavra de Deus diz que é pecado. Como várias outras coisas são pecado. Que é a primeira coisa que fala, e as pessoas fazem coisas que são pecado também. Ninguém fala, não. Um pecado não justifica o outro. Não justifica o seu pecado com o de alguém. Um dia desse eu falei para uma irmã. Pastor, mas o fulano faz isso. Esquece o fulano. O fulano é problema dele. Se o fulano for para o inferno, você vai junto? Lembra quando você era criança? Sua mãe virava para você e falava assim, se fulano pular da ponte, você vai pular junto? Quando você pedia para sair, para fazer alguma coisa, e falava, mas fulano faz, mãe. Então não use o pecado de ninguém para justificar. Pai seu, irmão Tiago, pecle. É a irmã Jeane que está usando a minha conta ali para assistir o culto, irmãos, na sala. Então, eu não posso usar o pecado de alguém para justificar o meu. Assim como eu não posso usar a santidade de ninguém para querer me justificar com a justiça de ninguém. A salvação ela é individual.
Ah, meu pai é muito crente, eu vou para o céu. Se não estiver andando do jeito que o Senhor quer, você não vai. Se você não se tornou uma nova criatura, tudo se fez novo e a sua vida transmite, a sua vida reflete isso, o seu comportamento, o seu dia a dia não reflete a transformação que Cristo fez na sua vida, não vai, irmão. Não tem como. E pastor, mas tem gente que usa de engano. Quem usa de engano não permanece, irmão. Não adianta. Pode ser na sua cabeça. Eu costumava falar, finado pastor, falecido pastor Marinho, uma vez aconteceu um problema e eu virei para ele e falei assim: pastor, o mal por si só se destrói. E ele até falou para mim: rapaz, onde é que você tira essas frases? E eu nem sei onde é que eu ouvi, mas me veio isso na mente, na situação. O mal por si só vai se destruir, não adianta. A pessoa que está praticando mal, está em pecado, está vivendo uma vida camuflada, se fingindo de servo do Senhor, mas agindo de forma por trás ou até diante do mundo, de uma forma que não condiz, uma hora cai. Nada encoberto que não venha a ser revelado. Vai ser revelado. Vai ser mostrado. Vai ser trago à luz. Quem usa de engano não permanece na casa do Senhor. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, a sua vida vai refletir isso. O seu testemunho vai refletir isso. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, está aberto aqui: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então Paulo está falando o quê? Ele pegou a sua vida e entregou na mão de Cristo, ele se crucificou com Cristo. Ele deixou de viver, ele tirou o eu, ele tirou a vontade, ele tirou o seu orgulho, e agora não é mais ele que está vivendo, ele tirou o jeito de viver. Eu sou assim, sabe aquela história? Eu sou assim, quem quiser que me aceite assim. Não é eu que vivo, é Cristo que vai viver em mim. A vida que ele vivia na carne, ele vivia o quê? Na fé do Filho de Deus, crendo nos mandamentos e nas promessas do Filho de Deus. Então, se eu quero ser não só ouvinte, mas participante, a minha vida tem que refletir a luz de Cristo. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E esquece, irmão, o que passou. Esquece. Porque se você for ficar mexendo no que passou, nas coisas velhas, dá problema. Dá problema. Então tem hora que é melhor você pegar as coisas velhas e largar lá mesmo. Tem hora não. É melhor que você pegue as coisas velhas e largue para trás mesmo. Abandone. E que tudo na sua vida seja novo. Novas bênçãos, novas alegrias, novos problemas, novas tribulações, mas novas vitórias. Porque agora Cristo vive em cada um de nós. O mundo está no maligno. João, lá em 1 João 5,19, ele vai falar o quê? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo. O que ele quer dizer com todo o mundo? Todo aquele que não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, todo aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador, que não se rendeu aos pés do Senhor, não reconheceu o poderio de Deus e não se tornou participantes da obra do Senhor, da graça de Deus, ele jaz no maligno. Marcos 16,16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, se
você não está em Cristo, se você não creu, se você não se rendeu ao Senhor, vai ser condenado. Isaías 59:2, ele vai falar lá quando ele está falando para Israel: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados encobrem o seu rosto de vós. O seu quem? O seu rosto de quem? O rosto de Deus, para que não vos ouça. Então, as nossas iniquidades, olha a palavra iniquidade de novo, faz separação entre nós e o nosso Deus. A nossa prática reiterada do pecado, do mal, vai nos separar da presença de Deus. Porque Deus é santo. O Espírito Santo não pode viver numa casa onde vira e mexe o pecado está entrando lá. Por vontade do dono da casa, do mordomo da casa, do dono da casa. Porque Jesus, você vai falar o quê? Eis que estou à porta e bato. Olha que interessante. Jesus chega e fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Aí ele vai dizer, se ninguém ouvir, eu vou meter o pé na porta, vou arrombar tudo e vou fazer o que eu quiser. Não é isso? Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Então você eu um dia abri a porta do meu coração e permiti que Deus entrasse. E convidei ele para entrar. Ele perguntou, chegou na porta, posso entrar? Pode, Senhor, entra. Ele é educado. Ele é gentil. Ele é duro quando precisa ser. Ele é amor. Ele é fogo consumidor. Mas para entrar no seu coração, não é obrigando. Ele bate. Você abriu. Ele entrou. Ele arrumou o lugar. Ele limpou a casa. Lembra? Que ele entra, o demônio vai embora. Ele entra, ele arruma a casa. Só que aí, a mesma pessoa que abriu, quando ele bateu e abriu a porta e falou, entra, é a mesma que pega e abre a porta, fez ou outra, e deixa o pecado entrar. É o mesmo que abre a porta e permite que aquele demônio que saiu, aquele pecado que saiu, ele volte e entre. E Jesus não pode, o Espírito Santo, ele não pode dividir a sua vida e a minha vida com ninguém. A gente não pode servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Não tem como. Então o mundo está no maligno. O mundo está no maligno. Essa pessoa que não creu e não foi batizado, não vai ser salvo, vai ser condenado. Pastor, não podemos falar sobre isso. Podemos e devemos. Jesus está voltando todos os dias para todo mundo. Ah, pastor, mas desde que eu sou criança eu tenho Quem é o mais velho aqui? O Lázaro, é o mais velho de todos. O Lázaro tem 42 anos. 42 anos, pastor, que eu escuto que Jesus está voltando. E nunca voltou. Engano seu, ele está voltando todo dia para um monte de gente, irmão. Todo dia ele está voltando. O caboclo que morreu hoje, Jesus voltou para ele. Acabou. Segue-se o juízo. Não tem mais o que fazer. Não adianta chorar, pedir perdão, fazer missa, fazer culto. Não adianta. Acabou. Para ele, acabou. Se estava preparado, foi morar com Cristo. Vai esperar para ir morar com Cristo. Está lá descansando. Se não estava preparado, já está sofrendo. E no final vai sofrer mais ainda. Muito mais do que já está sofrendo. Então não tem conversa. Ou aceitamos Cristo e vivemos uma vida de santidade diante do Senhor. Procuramos viver uma vida de santidade perante o Senhor. Obedecer os seus mandamentos. Seguir os ensinamentos de Cristo. Ou seremos condenados.
Pastor, eu estou há 30 anos na igreja. Eu achei interessante que alguém me fez a seguinte pergunta. Falou assim, pastor, a pessoa falou desse jeito. Vamos imaginar aqui, fazer um exercício, uma ginástica mental. Eu aceitei Jesus há 10 anos atrás. É uma pessoa jovem, estava dando uma situação hipotética. Eu aceitei Jesus há 10 anos atrás. E nesses 10 anos eu comecei pregando, falando, evangelizando, ganhei almas, servia a Cristo mesmo, ferrenho. Era lutador mesmo. Só que passou os anos, passou os dias, passou os meses, passou as décadas. Eu comecei a vacilar aqui, ali, acolá. Fazer um negocinho aqui que eu sei que não agrada ao Senhor. Se Jesus voltar e eu tiver na prática de alguma falhinha dessa, ele vai me mandar ao inferno só por causa de uma falha? Irmão, é a mesma coisa. Não queira usar a sua vida passada. Vamos mudar a palavra. Não saiu. Sua vida passada, o que você fez no passado, para justificar o final. Não adianta. Não adianta. Vai ter jogado fora. É dia após dia, todos os dias lutando para estar na presença do Senhor. Falhando, pedindo perdão, levantando. É por isso que não é bom estar pecando o tempo todo. Porque pode ser uma hora dessa que ele volte. E aí? Ou você está achando que vai ser igual um pastor aí de uma igreja? Esqueci o nome dele. O nome do pastor eu lembro, não lembro o nome da igreja. Eles tinham um programa de rádio aqui em Brasília, não tem mais. Ele ameaçou tirar o programa, se o pessoal não doasse, se o pessoal não doou, ele tirou o programa. Eu até gostava da rádio. Sempre ouvia ela. E as músicas, as pregações, inclusive tem várias pregações dele na nossa rádio online. Quem não escute, escute. Advivendas, zenomedia.advivendas. Enfim. E um dia ele falou o seguinte, ele disse assim, irmãos, doe, oferte na casa do Senhor, oferte para essa obra. E aí olha o argumento que ele usou. Imagine, você está lá no caixa eletrônico, depositando, fazendo a sua transferência, e Jesus volta na hora. Olha que coisa linda. Irmãos, se você estiver no caixa eletrônico doando R$1 ou 1 milhão para a obra de Deus, e você estiver em pecado, se você estiver doando R$1 e você estiver vivendo uma vida de santidade, você vai ser arrebatado e vai morar no céu. A sua irmã Nancy, nossa preletora de quarta-feira, entrou aí, Deus abençoe. Irmã Antônia também, Deus abençoe. Agora, se você doar 1 milhão para a obra do Senhor, e no momento que você estiver no caixa eletrônico, Jesus voltar, e você estiver numa vida de pecado, vai para o inferno do mesmo jeito. E 1 milhão vai ficar aí para quem quiser pegar. Então, não adianta. Não adianta. Não adianta. Eu vou doar, eu vou ajudar, porque Deus vai ter pena de mim. Irmão, se você não tiver uma vida de amor, uma vida de santidade diante do Senhor, não adianta. A gente está vivendo tempos difíceis. É tempo difícil. Que parece que o mal está dominando o bem. A gente está vivendo uma época em que o certo virou errado. E o errado virou certo. Houve uma inversão da vontade de Deus, uma inversão dos mandamentos do Senhor, uma inversão da vida como Cristo quer que nós vivamos, onde o errado assumiu o lugar do certo. Por quê? Para ser aceito com maior facilidade. É o mundo que a gente está vivendo. E aí, sob o argumento, muitas vezes, do não tem nada a ver, ou você não está fazendo, você está falando de fulano, ele realmente tem alguns erros, mas pelo menos ele está lá falando, ele está lá pregando, e você faz o quê?
Eu não sei, irmão, mas a Bíblia fala assim, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no final? Então o que adianta o cara pregar, cantar, mas fazer coisas erradas, inverter a palavra do Senhor e no final ir para o inferno? Não adiantou nada. A gente estava falando do pregador um dia desse, né? Do pastor aí, esse pastor, esses pastor power jovem aí que tem hoje em dia, que usa as leg masculina. O cara vem me falar que, mas Deus não está no controle de tudo. Jesus olhou para a terra e viu Adão comendo e falou, vai pecar. Por que, Jesus, que ele vai pegar? O Espírito Santo perguntou. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu ia pecar também. Aí você vai falar alguma coisa, só rapidamente, e aí a resposta, a resposta padrão é a seguinte: você está criticando, mas ele está falando com milhões de jovens no mundo. Várias pessoas aceitaram Jesus, estão na igreja por causa dele. E aí? Tá errado, irmão. Tá ensinando coisa errada, tá fazendo coisa errada. Se não se arrepender, vai pro inferno. Muitos que estão seguindo ele, seguem o exemplo dele, vai pro inferno. Muitos que vieram para a presença do Senhor através dele, vão estudar a Bíblia, vão conhecer a palavra de Deus, vão realmente enxergar o que é o Evangelho, vão mudar de vida e vão ser salvos, mas muitos também não vão. Mas a igreja dele é lotada, a igreja dele é cheia, a igreja dele é inchada. É inchado. Tem diferença. Eu não posso pegar o que é errado e falar que é certo, porque um irmão falou até para mim, pastor, só quer que a sua igreja encha. Para os irmãos que não conhecem a Nancy, os irmãos de fora, acho que o irmão José, não sei se o irmão José já visitou a gente, a irmã Adriana sempre está lá. Mas a nossa igreja, ela cabe em torno de 200 pessoas sentadas, Lázaro. Lá, 180, 200 pessoas, né? Cabe. Sentado em pé, gente, sentado em pé eu tenho certeza que chega a 200 fácil, sem superlotação. Mas uma igreja que passou por vários problemas e estava vazia, praticamente fechada. E aí a gente começou de novo, fazendo a obra do Senhor, e Deus está abençoando. Mas o irmão chegou para mim e falou assim, ele não me deu a ideia, ele estava fazendo a mesma coisa que eu estou falando com vocês aqui. Ele falou assim, pastor, eu queria, o senhor está pregando a palavra, eu estou tentando pregar a palavra, falar do amor de Deus, a igreja não cresce rápido. Quer ver ela crescer? 200, né, Lázaro? Quer ver crescer? Até o cunhado do Lázaro, irmão Elismar. Esse irmão do Valparaíso aí, ó, que quiser malhar, fazer um exercício, irmão Elismar tem uma academia, é uma bênção. Pergunta aí pro irmão Lázaro, procura ele aí, é uma bênção, irmão. Ali é uma bênção mesmo, você vai exercitar também o seu corpo. Não é pecado não, tá? Você ir pra academia, você fazer um exercício, não é pecado não. Vá, se você puder, vá. Eu não vou porque, infelizmente, hoje eu não tenho condições, mas se você pode, vá. Então ele falou assim, pastor, quer lotar a igreja? Quer ver essa igreja crescer? Começa com campanha, voto, traga aqui seu dinheiro, água ungida, dente do ouro, cola a mão no outro, puxa aí para ver se você está em pecado, se você está doente. Lota, irmão, lota. Porque, infelizmente, o que é errado está tomando o lugar do que é certo. Só que Isaías, no capítulo 5, no versículo 20, ele vai falar o quê? Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põe as trevas por luz e a luz por trevas, o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dele, ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Não adianta, Deus não vai ter misericórdia no final se ele não se arrepender. Não, mas Jesus, eu falava isso aí errado, mas a igreja era lotada. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ai de vocês, porque o Senhor vai cobrar. A sociedade, ela sofre a ação de Satanás. Por quê? Porque o homem rejeitou a Deus.
O homem tem rejeitado a Deus. O homem tem rejeitado a palavra do Senhor. Tem rejeitado os ensinamentos de Cristo. Então o coração do homem está o quê? Em vez de ele transbordar o amor, em vez de ele transbordar a graça, em vez de ele transbordar a virtude do Espírito Santo, ele vai transbordar ódio, mentira, inveja, vingança, revolta, maldade, desejo de poder, angústia, amargura, falta de paz. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 1. Esse vai ser um dos textos em que nós vamos ler aqui juntos. Tá nem marcado. Romanos capítulo 1, do versículo 22 ao 32. São 10 versículos, mas a gente vai ler para a gente entender o contexto do negócio. Vamos ler do 18 ao 32? Vamos lá. Vamos ler rapidinho. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Está vendo? Indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Agora vai para a parte que a gente quer pegar mesmo. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou das homens a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque 10 mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, irmãos, o homem rejeitou a Deus. O homem, ele mudou a glória do Deus incorruptível em semelhança do homem, para agradar, para fazer a sua vontade. É aquele cara que pega a palavra do Senhor. Vou dar um exemplo aqui. Irmão Lázaro. Vou te usar lá, tá, Lázaro, como exemplo. Que o Lázaro conhece e sabe que eu gosto de dar esses exemplos e usar alguém para ficar mais didático. Irmão Lázaro é meu amigo. Irmão Lázaro é meu amigo. Irmão José Roberto é conhecido, mas é aquela pessoa conhecido. Um é amigo, o outro é conhecido. Lázaro é amigo, José Roberto é conhecido. Aí o Lázaro tá pecando. O José Roberto, que é conhecido, pecou. Aí veio falar comigo. Irmão José Roberto, pecador, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser excluído, tem que botar ele fora da igreja, vai para o inferno, porque Deus fala assim na Bíblia que é pecado e não pode. Eu usei a palavra de Deus, eu segui o que está, e está escrito. É uma coisa que está escrita abaixo de Deus que não pode fazer. Eu usei de forma correta a palavra de Deus, apliquei ela de forma correta, sim. A forma que foi aplicada talvez não tenha sido a mais correta, mas eu segui o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não pode usar azul. Irmão José Roberto chegou de azul e anda de azul. Irmão José Roberto está em pecado, se não se arrepender vai para o inferno, ponto. O jeito que eu falei talvez tenha sido errado, mas eu apliquei a palavra de Deus de forma correta. Segui o mandamento. Tá. O irmão Lázaro é meu amigo e se resolveu aparecer de azul aqui hoje. Veio de azul, irmão Lázaro, da cor do meu cenário aqui, do meu fundo. Isso aqui, irmão, azul é que a gente vai botar o fundo. Depois eu edito o vídeo e boto o fundo e jogo lá no YouTube e no Facebook. Pois então, irmão Lázaro é meu amigo e chegou de azul. Aí irmão José Roberto olha e fala assim: eita
bota ferrou pro irmão Lázaro. O pastor vai sentar ali a bordoada na cabeça dele, vai a mesma coisa que falou comigo. Aí eu chego pra agradar. Não, esse aqui é meu amigo. Aqui a história mudou. Irmão Lázaro, não pode, irmão. Não, mas eu quero usar, pastor, porque azul é bonito e não tem nada a ver, não tem na Bíblia. Olhando bem, sabe, na verdade, se você for estudar bem, analisar, não é bem assim, não é tão pecado. Então dá pra gente... Não, é verdade, não é pecado não. Ele fala de azul ali, mas é um azul... esse azul aqui da cor do cenário do pastor pode. O azul que não pode é o azul escuro, bem escurão, quase preto. Aquele lá é pecado, mas esse aqui pode usar, não tem problema não. Então o que eu faço? Eu deturpo a palavra de Deus. Eu mudo a glória incorruptível, a ordem corruptível de Deus para uma forma humana, para que ela se encaixe na minha vida. Eu não me moldo à vontade de Deus. Eu quero que a vontade de Deus se molde a mim. E isso é pecado. Isso é pecado. E aí Deus vai falar o quê? Que entregou. O texto vai continuar e falar assim, ele entregou. Vocês querem viver assim? Você quer viver mudando a minha glória? Você quer viver mudando o meu ordenamento? Você quer viver a vida do jeito que você quer? Me abandonou? Lembra que ele é educado, que ele bate na porta? Beleza, vai com Deus, irmão. Boa sorte para você. Aí Deus te vai pela sombra. Boa sorte. Boa vida para você. Se resolver se arrepender, eu tô aqui. Mas se quiser viver do jeito que você quer, vai. Você é livre. Você tem livre-arbítrio. Você é livre para viver do jeito que você quiser. Então, não adianta eu querer mudar a palavra de Deus, só que eu vou ser cobrado por isso, tá? Você vive do jeito que você quiser. Eu vivo do jeito que eu quiser. Mas no final, ambos seremos cobrados pelo jeito que nós vivemos. Vamos dar conta. Vamos dar conta a Deus do que nós fizemos, como nós fizemos, o que nós fizemos. Vamos dar conta a Deus. Então nós não podemos mudar os ordenamentos de Deus para que ele se adeque à minha vida. A minha vida que tem que se moldar às ordenanças de Deus para que eu tenha vida e vida em abundância. É aquela história do caboclo. Deus não existe. Deus é a invenção de pessoas que querem controlar o mundo com a religião. Deus é uma mentira. Deus não presta. Deus é ruim. Aconteceu o coronavírus, o vírus chinês. Ah, não. Não. Tá vendo? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu? Se Deus fosse bom, ele não permitia. O cara vive longe de Deus. O cara não segue a vontade de Deus. Mas quando é para se beneficiar, aí Deus é bom. Lembra da história, tem uma piada do ateu, né? Crente, o pessoal dos crentes não conta piada. Hoje em dia já tem até humorista gospel aí, dizendo que é pastor e pregando aí por aí, ganhando dinheiro. Mas enfim, que o ateu tava lá, não acredita em Jesus, a primeira coisa quando tava morrendo, Deus me ajuda. Eu não sei contar piada, então não vai ter graça. Mas enfim, ele chega e fala que meu Deus me ajuda. Aí ele lembra de Deus. Na hora que o negócio esquenta, aí o cara quer lembrar de Deus. Mas na hora que tá tudo bom, que Deus não presta. Aí na hora que o negócio complica, além dele lembrar de Deus, ele ainda acusa Deus pelo erro dele. Ele acusa Deus pelos problemas que estão acontecendo com a vida dele. Não sabendo ele que as coisas que ele está fazendo é consequência de uma vida depravada, de uma vida distante de Deus. O cara fuma. Fuma. Não deixa de fumar. Aí um dia descobre que está com câncer de pulmão. Meu Deus, por que você permitiu isso comigo? Eu sou tão bom. Não, irmão, Deus não permitiu nada não. Você passou 30 anos fumando. Todo dia. 4, 5, 10 carteiras de cigarro. É carteira que fala, né? E você achou que ia acontecer o quê? Que tu fumou a vida toda. O dia inteiro. E tu achou que no final das contas ia acontecer o que com você?
Você ia ganhar um prêmio que você... Não, era isso que ia acontecer mesmo. Doença, cobrado. Você pode fazer o que você quiser, só que a consequência vai vir. Você pode fazer o que você quiser, só que você vai ter que dar conta. O cara matou... Uma irmã uma vez perguntou para mim na igreja: pastor, um estuprador, pedófilo, um pedófilo, estuprador, que faz mal para mulher, para criança, Deus perdoa ele? Perdoa, irmão. Pastor, mas se ele fizer algum mal para algum filho seu, para alguém de sua família, perdoa. Talvez eu não queira, mas Deus perdoa. Se ele se arrepender e pedir perdão, ele vai ser perdoado. Porque Deus veio para as ovelhas perdidas, as ovelhas doentes. Deus não veio para o são, veio para o doente. Vai perdoar. Vai doer, talvez doa em mim, eu não aceite, mas como é que pode fer mal para mim, para minha família? Mas Deus vai perdoar. Ponto. Deus vai perdoar ele. Agora, a consequência do pecado vai vir. Não, eu matei, eu roubei, eu estrupei, aceitei Jesus, eu não posso ser preso. Não pode. Não só pode, como deve. Você tem que pagar pelo seu erro. Se Deus, se Jesus tiver uma obra contigo aqui fora e quiser que você saia antes, amém. Sai, ele te tira, ele dá um jeito, ele mexe as estruturas e tudo, porque ele é poderoso, e ele vai te tirar de lá. Mas que tem que cumprir, tem. Tem que pagar, tem. A consequência vai vir? Vai. Eu vivi em prostituição, adultério, vendia meu corpo, peguei AIDS, aceitei Jesus. Agora Deus vai me curar e eu não vou ter mais nada. Ele vai curar se ele quiser, se for da vontade dele. Se ele tiver um propósito em te curar, você faz. Vontade dele, ele te cura. Se não for, meu irmão, é simplesmente colher o que você plantou a vida toda. E, então eu vou servir a Jesus aidético? Vai servir a Jesus aidético. Até ele te curar ou te levar. Todos os cuidados para você não contaminar ninguém, não praticando mais o pecado, mas vai ser, sim senhor, cobrado por aquilo que fez. Bem? Então, Jesus, quando ele vem ao mundo, Jesus, quando ele vem, se levanta lá do céu, do seu trono e desce, ele vem o quê? Justamente para mudar essa situação. Irmãos, vamos deixar esse terceiro tópico para a semana que vem. A gente tem 1 minuto e 48 segundos para terminar a nossa live, o nosso culto. Live porque a gente está transmitindo online. Senão a gente vai perder tudo, tá bom? Então na próxima sexta, me lembrem, tópico 3 do nosso estudo. Deus abençoe vocês, dê uma semana de paz. Domingo, quem quiser estar conosco lá na igreja, fique à vontade. Irmã Adriana, estou aguardando a senhora lá para louvar o Senhor, para falar do amor de Cristo lá conosco. Todos os irmãos que quiserem nos visitar, de Jovem Vendas, se inscreva no nosso canal no YouTube, ouça a nossa rádio, a de Vendas, e vai ser uma bênção, amém? Pai querido e amado, toma seus filhos nas tuas mãos, abençoa, Senhor, seus servos que aqui estiveram. Abençoa a irmã Nancy, irmã Adriana, irmão Zé Roberto, irmão Lázaro, todos os irmãos que aqui estiveram nesta noite. Pai querido, dá bênção especial aos seus filhos. Que eles tenham um final de semana abençoado, que eles estejam, Pai querido, debaixo da sua poderosa mão. É o que nós pedimos e agradecemos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe, cubra vocês com o sangue dele, que nós possamos não ser somente ouvintes, mas participantes e praticantes da palavra de Deus. Que a graça de Deus, que o amor do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e que todos possam dizer amém. Até a próxima quarta-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até logo.